da loja me envolveu quando entrei pelas portas automáticas. Eu só queria comprar um vestidinho para minha neta Luciana, algo bonito para ela usar na festinha da escola. Enquanto percorria os cabides com tecidos delicados, ouvi uma risada familiar vinda do outro lado da arara de roupas. Congelei. Aquela voz. Eu reconheceria em qualquer lugar. Essa velha inútil acha que é rica, mas é uma morta de fome, disse ela, seguida por mais risadas. Meu coração disparou. Lentamente, como quem não quer acreditar no que acabou de ouvir, dei a volta no expositor. Foi quando confirmei meu pior pesadelo. Patrícia, a esposa do meu único filho, estava ali, elegantemente vestida, segurando um copo de champanhe oferecido pela loja às clientes VIP, e falando de mim para uma vendedora que sorria constrangida. Sou Iracema Pimentel. Tenho 68 anos e, naquele momento, senti como se cada um desses anos pesasse sobre meus ombros. Fiquei paralisada, escondida entre os cabides, enquanto Patrícia continuava. Ela usa as mesmas roupas há anos, mora naquele condomíniozinho de classe média e ainda tem coragem de dar palpite na educação da minha filha. Mal sabe ela que pagamos a escola da menina com o que gastamos em uma semana de compras. Uma dor aguda atravessou meu peito. Não era a primeira vez que sentia que Patrícia não me respeitava, mas ouvir aquelas palavras cruéis, ditas com tanta naturalidade, era como receber uma punhalada. Por um instante, pensei em confrontá-la ali mesmo, na frente de todos, mas algo me deteve. Talvez fosse o resquício da educação que recebi, onde uma senhora jamais faz escândalo em público. Ou talvez fosse algo mais profundo, uma voz interior que sussurrava: espere, use isso a seu favor. Recuei silenciosamente. Minha bolsa de couro, presente do meu falecido marido Antônio, segurava firme em minhas mãos enrugadas. Essas mãos que um dia comandaram mais de 100 funcionários na maior fábrica têxtil da região. Essas mãos que assinaram contratos milionários. Essas mãos que, para todos os efeitos, haviam se aposentado do mundo dos negócios. Quando saí da loja, o sol de Ribeirão Preto castigava o asfalto. O calor típico do interior paulista contrastava com o frio que sentia por dentro. Caminhei lentamente pelo shopping, passando pelas vitrines que refletiam a imagem de uma senhora de cabelos grisalhos, presos em um coque simples, roupas discretas e um olhar que agora carregava uma mistura de mágoa e determinação. O que Patrícia não sabia, o que ninguém sabia, exceto meu advogado Geraldo e alguns poucos confidentes, é que eu não era a idosa sem recursos que todos pensavam. Quando vendi a fábrica há 5 anos, após a morte de Antônio, todos assumiram que eu viveria de uma modesta aposentadoria. Fabrício, meu filho, até sugeriu que eu me mudasse para um cantinho menor para economizar. Foi quando percebi que ele, influenciado por Patrícia, achava que eu precisava me contentar com menos no final da vida. Aceitei a sugestão, vendi nossa casa ampla no bairro mais nobre da cidade e me mudei para o Residencial Burites. Um condomínio agradável, sem luxos, onde ninguém imaginaria encontrar uma mulher com o patrimônio que secretamente acumulei. Enquanto isso, usei o dinheiro da venda da fábrica para investir em um novo negócio. Uma rede de lojas especializadas em moda para mulheres maduras, que batizei de Elegância Sem Idade. Com a ajuda de Mariana, uma jovem brilhante que conheci no Instituto Renascer, onde faço trabalho voluntário, transformei uma ideia em um império. Começamos com uma loja pequena em um bairro afastado. Depois veio a segunda, a terceira. Hoje, a ironia do destino fez com que a 15ª unidade, recém-inaugurada, fosse justamente aquela onde minha nora estava me humilhando sem saber que falava da proprietária. Sentei-me em um banco no jardim central do shopping. Idosos eram invisíveis nesses lugares. Ninguém prestava atenção em mim enquanto eu observava o movimento. Famílias passavam apressadas, adolescentes riam alto, casais de mãos dadas sonhavam com o futuro. Lembrei-me de quando Fabrício era pequeno, como ele segurava minha mão com confiança absoluta, como seus olhos brilhavam quando me via chegar em casa após um dia de trabalho. Onde foi que perdi aquela conexão? Em que momento meu único filho passou a me ver como um fardo, um problema a ser administrado?
Tirei do bolso o celular que Fabrício me dera no último aniversário. Para a senhora ficar conectada, disse ele, como se eu fosse uma tecnofóbica incapaz. Mal sabia ele que eu comandava uma rede de lojas com sistema integrado de vendas por um smartphone muito mais avançado que escondia em casa. Naquele momento, tomei uma decisão. Era hora de revelar quem eu realmente me tornei. Liguei para Geraldo. Sua voz grave atendeu no segundo toque. Iracema, que surpresa! Aconteceu algo? Geraldo, lembra daquele plano B que discutimos? Acho que chegou a hora. Houve um silêncio do outro lado da linha. Geraldo conhecia cada detalhe da minha vida, cada investimento, cada decisão estratégica que tomei nos últimos anos. Tem certeza? Não podemos voltar atrás depois. Fechei os olhos por um instante. Vi o rosto debochado de Patrícia, ouvi suas palavras cruéis novamente. Depois, como um filme, passaram pela minha mente as inúmeras vezes em que Fabrício cancelou nossos almoços de domingo, as ocasiões em que sugeriram que eu não deveria aparecer em eventos sociais importantes da família, o modo como sempre me apresentavam como a mãe do Fabrício, e nunca como Iracema Pimentel. Absoluta, respondi. Marque aquela reunião para amanhã e prepare os documentos que conversamos. Enquanto guardava o celular, senti uma paz estranha me invadir. Não era sobre vingança, ou talvez fosse um pouquinho. Era principalmente sobre dignidade, sobre mostrar ao meu filho e à minha nora que as aparências enganam, que respeito não tem preço e que subestimar uma velha inútil pode ser o maior erro que alguém comete. Levantei-me do banco com uma nova energia. De repente, os 68 anos não pesavam tanto. Ajeitei meu coque, endireitei minha postura e caminhei decidida em direção ao estacionamento. No caminho, passei novamente pela loja onde Patrícia continuava fazendo compras, agora experimentando um vestido caríssimo. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ela forçou um sorriso educado e acenou de leve, como quem cumprimenta uma pessoa sem importância. Sorri de volta, um sorriso tranquilo de quem guarda um segredo poderoso. Ela não fazia ideia, mas em breve descobriria que aquela loja onde se gabava de gastar fortunas pertencia justamente à velha morta de fome que tanto desprezava. E isso era apenas a ponta do iceberg. Ao chegar em casa naquele dia, fechei a porta atrás de mim e finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas de fragilidade, mas de uma indignação que queimava dentro de mim como brasa. O apartamento modesto no residencial Burites me acolheu no silêncio que eu tanto prezava. Aqui, longe dos olhares julgadores, eu podia ser quem eu realmente era. Tirei os sapatos sensatos que usava em público e caminhei descalça até o escritório disfarçado como quarto de hóspedes. Deslizei a estante de livros para o lado, revelando uma porta oculta com sistema biométrico. Meus dedos trêmulos tocaram o sensor e a porta se abriu para meu verdadeiro santuário. O contraste era gritante. Do lado de fora, uma residência simples e funcional. Do lado de dentro, um escritório sofisticado com tecnologia de ponta, quadros originais de artistas renomados e uma mesa de jacarandá que pertencera ao meu avô, fundador da primeira indústria da família. Sentei-me na cadeira de couro e girei para a janela que dava vista para o pôr do sol de Ribeirão Preto. As palavras de Patrícia ecoavam na minha mente. Velha inútil, morta de fome. O notebook de última geração se iluminou com meu toque. Abri os relatórios financeiros da rede Elegância Sem Idade. Os números não mentiam. Crescimento de 32% no último trimestre, abertura de 3 novas unidades, lucro líquido que faria muitos empresários da região morderem os lábios de inveja. Tudo isso construído em absoluto sigilo. Dona Iracema, a voz de Rosângela, minha única funcionária doméstica e amiga de décadas, interrompeu meus pensamentos. Ela era a única pessoa que frequentava minha casa e conhecia parte do meu segredo. Aqui no escritório, Rosângela, respondi, secando discretamente as lágrimas. Ela entrou trazendo uma bandeja com chá de camomila e biscoitos caseiros. Seu olhar experiente percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa na rua? A senhora está com os olhos vermelhos. Suspirei profundamente.
Rosângela havia me acompanhado por toda a vida, desde os tempos em que Antônio e eu construíamos nossa primeira fábrica têxtil, dormindo apenas 4 horas por noite, sonhando com um futuro próspero para nosso filho. Ela viu Fabrício nascer, crescer e, eventualmente, se afastar conforme sua esposa ganhava influência sobre ele. Encontrei Patrícia hoje, comecei, sentindo a garganta apertar. Ou melhor, ela não me viu, mas eu a ouvi falando sobre mim. Contei a Rosângela cada detalhe do ocorrido na loja. Sua expressão foi mudando de choque para indignação e, finalmente, para uma determinação que espelhava a minha. Já passou da hora dessa moça aprender uma lição, dona Iracema, ela disse com firmeza. A senhora construiu um império sozinha depois que o senhor Antônio partiu. Criou esse filho com todo o amor do mundo, deu educação nas melhores escolas, ensinou valores. E agora é tratada assim? Não está certo. Sabe o que mais me dói, Rosângela? Tomei um gole do chá que ela trouxera. Não é o desprezo de Patrícia, é ver como Fabrício mudou, como ele permite que ela fale assim de mim, como ele próprio parece ter esquecido de onde veio. Levantei-me e caminhei até a parede onde mantinha um mural discreto com fotos de família. Toquei uma imagem em particular, Fabrício aos 12 anos, ao meu lado, e de Antônio na inauguração da 2ª unidade de nossa fábrica. Seus olhos brilhavam de admiração. Meu filho cresceu vendo o trabalho duro que seu pai e eu realizamos. Ele compreendeu o valor de cada conquista, participou de cada momento importante. Virei-me para Rosângela com os olhos marejados novamente. O que aconteceu com aquele menino? Rosângela se aproximou e colocou sua mão enrugada sobre meu ombro. Aconteceu a vida, dona Iracema. Aconteceu Patrícia, com seu mundo de aparências. E talvez tenhamos sido nós que facilitamos demais. O menino nunca passou por dificuldades reais. Nunca teve que lutar pelo que queria como a senhora e o senhor Antônio. Suas palavras atingiram fundo. Talvez ela estivesse certa. Talvez nosso amor tivesse protegido Fabrício demais das dificuldades da vida. Quando Antônio faleceu repentinamente de um ataque cardíaco há 5 anos, Fabrício já era um homem formado, casado, trabalhando em uma multinacional em cargo de chefia. Eu poderia ter simplesmente passado o controle da fábrica para ele, como muitas viúvas fariam. Mas algo me dizia que ele não estava pronto, não para administrar a empresa, mas para compreender a responsabilidade que vinha com ela. Por isso optei por vender. Os compradores ofereceram uma quantia astronômica, muito além das expectativas do mercado. Para todos, anunciei que usaria o dinheiro para viver tranquilamente meus anos de viuvez. A verdade era muito diferente. Rosângela, lembra quando visitamos aquela loja de departamentos em São Paulo há uns 6 anos? Ela assentiu, confusa com a mudança de assunto. Lembra como fiquei indignada ao ver que não havia uma seção adequada para mulheres maduras? Ou eram roupas juvenis demais, ou eram aquelas peças horríveis que parecem uniformes de idosas, sem graça, sem vida. Lembro sim, a senhora ficou uma fera. Disse que ia escrever uma carta de reclamação. Ela riu levemente. Foi naquele dia que a ideia nasceu. Expliquei, voltando à mesa e abrindo uma pasta com os projetos originais da primeira loja. Mulheres da nossa idade têm dinheiro, têm vontade de se vestir bem, têm personalidade. Por que o mercado nos ignora? Foi aí que percebi. Havia um nicho inexplorado. Mostrei a Rosângela os desenhos originais da primeira loja Elegância Sem Idade, inaugurada discretamente em uma cidade vizinha para testar o conceito sem chamar a atenção da família. A senhora sempre foi visionária, ela comentou, folheando os projetos com admiração. E sempre contei com pessoas certas ao meu lado, respondi com um sorriso. Como Geraldo, que estruturou legalmente tudo para manter meu nome longe dos documentos oficiais. Como Ernesto, que gerencia meus investimentos. E principalmente, como Mariana. Mariana foi minha descoberta mais preciosa. Uma jovem de apenas 25 anos que conheci no Instituto Renascer, onde faço trabalho voluntário 2 vezes por semana. Ela tinha acabado de se formar em administração e trabalhava no Instituto por idealismo. Seu brilhantismo me impressionou desde o primeiro projeto que organizou. Quando a convidei para ser gerente da primeira loja, ela aceitou com entusiasmo.
2 anos depois, já era a CEO de toda a rede, comandando uma equipe que crescia a cada mês. E pensar que sua nora a humilhou justamente na loja mais nova da rede. Rosângela balançou a cabeça incrédula. É como se o destino estivesse preparando o terreno para a senhora. Não acredito em coincidências, Rosângela. Acredito em oportunidades. Fechei o notebook com determinação. E essa é a oportunidade perfeita para reorganizar minha relação com meu filho e minha nora. Não por vingança, mas por necessidade. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade e relembrando cada momento da minha trajetória. Lembrei de quando conheci Antônio na faculdade de engenharia têxtil. Eu, uma das poucas mulheres do curso nos anos 70, ele, o filho de imigrantes italianos que trabalhava durante o dia e estudava à noite. Lembrei de nossa luta para abrir a primeira fábrica, das noites em claro fazendo cálculos na mesa da cozinha, dos empréstimos arriscados, das portas fechadas por eu ser mulher. Lembrei do nascimento de Fabrício, nossa alegria, nosso orgulho. Como conciliei a maternidade com a crescente empresa, muitas vezes levando-o comigo para reuniões, ensinando-lhe desde cedo o valor do trabalho honesto. Como ele parecia absorver cada lição, cada exemplo. E então, recordei o dia em que ele nos apresentou Patrícia. Uma moça bonita, sem dúvida, educada nas melhores escolas, filha de um empresário conhecido na região. Antônio e eu notamos imediatamente sua fixação por status, sua necessidade constante de impressionar. Mas Fabrício estava apaixonado. E quem somos nós para impedir o coração de nossos filhos? O casamento foi luxuoso, muito além do que considerávamos necessário. Depois vieram as exigências: a casa maior, os carros importados, as viagens internacionais, as escolas caríssimas para Luciana quando ela nasceu. Fabrício, sempre conciliador, cedia a cada capricho, trabalhando cada vez mais para sustentar o estilo de vida que Patrícia considerava adequado à sua posição. Quando Antônio morreu, algo mudou. Patrícia começou a me tratar com uma condescendência mal disfarçada. Sugeria que eu vendesse joias para complementar minha aposentadoria. Comentava como minha casa era aconchegante, apesar do tamanho. Escolhia roupas adequadas à minha idade, como presentes de aniversário, peças sem graça que jamais usaria. Fabrício assistia a tudo em silêncio. Às vezes notava um desconforto em seus olhos, mas ele nunca me defendeu abertamente. Talvez por paz familiar, talvez por comodismo. Aos poucos, as visitas se tornaram mais raras. Os almoços de domingo, antes sagrados, passaram a ser eventos mensais, depois bimestrais. Luciana era a única alegria dessas ocasiões. Uma criança doce que adorava ouvir minhas histórias, que se encantava com meus relatos da fábrica, que pedia para aprender a costurar como a avó. O céu começava a clarear quando tomei minha decisão final. Não seria apenas uma lição, seria uma reestruturação completa. Uma chance de resgatar meu filho desse mundo de aparências, de mostrar a ele que o verdadeiro valor está no caráter, no trabalho, na integridade. E quem sabe, uma oportunidade para Patrícia crescer como pessoa. Peguei o telefone e digitei uma mensagem para Geraldo. Plano em ação. Marque jantar no Sabor do Campo para sexta-feira. Convide Fabrício e Patrícia. Diga que tenho um assunto importante para tratar. Alguns minutos depois, a resposta chegou. Tudo certo. Você tem certeza disso? Absoluta, respondi. É hora de contar a verdade, parcialmente. Na sexta-feira, vesti-me com o mesmo cuidado de sempre para encontrar meu filho e minha nora. Nada de extravagante. Uma calça de alfaiataria simples, blusa de seda em tom pastel, um colar de pérolas que Antônio me dera em nosso 20º aniversário de casamento. Cabelos no coque habitual, maquiagem discreta. A imagem da senhora respeitável, porém sem ostentação. Cheguei propositalmente alguns minutos atrasada ao restaurante. Geraldo já estava lá com Fabrício e Patrícia, conversando amenidades. Meu filho levantou-se para me cumprimentar com um beijo rápido na face. Patrícia sorriu educadamente, mas seus olhos percorreram minha figura com aquela avaliação silenciosa de sempre.
Mamãe, está tudo bem? Geraldo disse que era importante. Fabrício perguntou assim que me sentei. Tomei um gole da água que o garçom acabara de servir, preparando-me para a atuação mais importante da minha vida. Na verdade, querido, não está tudo bem. Comecei, deixando minha voz tremular levemente. Estou com alguns problemas financeiros. O silêncio caiu sobre a mesa. Vi a troca rápida de olhares entre Fabrício e Patrícia. Uma mistura de surpresa, confirmação e algo que me pareceu satisfação nos olhos dela. Que tipo de problemas, dona Iracema? Geraldo perguntou, seguindo perfeitamente o roteiro que havíamos ensaiado. As economias que fiz com a venda da fábrica não estão rendendo como deveriam, expliquei, olhando para o prato vazio à minha frente. O apartamento tem muitas despesas. O plano de saúde aumentou. E bem, acho que não calculei bem quanto custaria viver tantos anos. Patrícia não conseguiu esconder um sorrisinho. Era exatamente o que ela sempre previra. A sogra imprevidente que gastaria todo o dinheiro e acabaria dependendo deles. Por que não nos contou antes, mamãe? Fabrício perguntou, sua voz oscilando entre preocupação e desconforto. Não queria ser um peso para vocês, respondi baixinho. Vocês têm suas vidas, suas responsabilidades com Luciana. Sei como as coisas estão difíceis para todos. Patrícia pigarreou delicadamente. Na verdade, estamos muito bem financeiramente, graças a Deus e ao trabalho duro do Fabrício. Ela tocou a mão do meu filho com falsa modéstia. Talvez pudéssemos ajudar de alguma forma. E assim começou o jogo. Durante o jantar, entre pratos de comida que mal toquei, para reforçar a impressão de preocupação, apresentei minha situação desesperadora. Geraldo, advogado brilhante que era, forneceu detalhes técnicos sobre investimentos mal-sucedidos e a desvalorização do meu pequeno patrimônio. Ao final da noite, como eu previra, Fabrício e Patrícia apresentaram sua generosa proposta. Uma mesada mensal que mal cobriria as necessidades básicas de qualquer pessoa, condicionada à venda do meu apartamento para pagar dívidas. Eu poderia me mudar para um lugar menor e mais adequado. Nas palavras educadas de Patrícia, que escondiam a sugestão de um asilo disfarçado de residencial para idosos. Aceitei com lágrimas nos olhos. Lágrimas reais, mas não pelos motivos que eles imaginavam. Chorava pela distância que se abrira entre mim e meu filho, pela frieza com que discutiam meu futuro, pelo brilho nos olhos de Patrícia ao finalmente ter a confirmação de que sua sogra era, de fato, uma velha inútil e morta de fome. Ao nos despedirmos na porta do restaurante, Fabrício me abraçou desajeitadamente. Não se preocupe, mamãe. Vamos cuidar de tudo. Patrícia completou com sua voz mais doce. A senhora terá tempo para organizar a mudança. 1 mês é suficiente, não é? Podemos ajudar com as caixas no fim de semana. Assenti agradecida, interpretando o papel da idosa frágil e aliviada com a ajuda da família. Dentro do táxi que me levaria para casa, porém, endireitei a postura. Peguei o celular e liguei para Mariana. Como foi? Ela perguntou ansiosamente. Exatamente como previmos. Respondi, minha voz firme novamente. Eles morderam a isca. Temos 1 mês para preparar o próximo passo. A festa de Luciana? Sim, será perfeita. Quando desliguei, encarei meu reflexo na janela do táxi. A mulher que me olhava de volta não era uma vítima. Não era frágil, não estava derrotada. Era uma empresária bem-sucedida, prestes a dar a maior lição de sua vida. E quem sabe, prestes a recuperar sua família no processo. Na manhã seguinte ao jantar no Sabor do Campo, acordei com uma disposição que há muito não sentia. O gosto amargo da humilhação havia se transformado em combustível para meus planos. Preparei um café forte, vesti uma roupa confortável e liguei para o motorista particular que mantinha em segredo. Bom dia, Juvenal. Preciso que me leve à vinícola hoje. Falei, enquanto observava pela janela o sol nascendo sobre Ribeirão Preto. O céu alaranjado parecia um presságio de dias intensos que viriam. Claro, dona Iracema. Estarei aí em 20 minutos. Respondeu com a eficiência de sempre. Enquanto esperava, organizei documentos importantes em minha pasta. Não era apenas uma visita social. Tinha negócios a tratar com Bento Ferreira,
proprietário da Vinícola Horizontes e um dos poucos que conheciam minha verdadeira situação financeira. Juvenal chegou pontualmente. O carro, um modelo discreto mas confortável, aguardava na garagem subterrânea do condomínio. Ninguém no residencial Burites sabia que eu mantinha um motorista. Para todos, era apenas uma senhora que ocasionalmente pegava táxi para suas atividades. Para onde exatamente na vinícola, dona Iracema? Perguntou Juvenal quando entramos na estrada que cortava os canaviais intermináveis. Para a casa principal, por favor. Bento está me esperando. Durante o trajeto, não pude deixar de admirar a paisagem que tanto amava. As plantações de cana-de-açúcar balançando com a brisa matinal, os antigos casarões de fazenda que resistiam ao tempo, as vinícolas que surgiam entre morros suaves. Um cenário que poucos associavam ao interior paulista, mais conhecido por seu agronegócio do que pelo enoturismo em crescimento. A Vinícola Horizontes surgiu após uma curva sinuosa. Suas parreiras organizadas em fileiras impecáveis subiam pela encosta da colina, culminando em uma casa estilo toscano que parecia transportada diretamente da Itália. Inspirado por suas origens familiares, Bento havia criado um pedaço da Europa no coração de São Paulo. Quando o carro parou diante da entrada principal, Bento já estava lá, um sorriso caloroso iluminando seu rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho ao ar livre. Alto, com os cabelos grisalhos bem cortados e olhos de um azul intenso que herdara da mãe italiana, ele emanava uma energia que contradizia seus 70 anos. "Iracema!" exclamou, aproximando-se para me ajudar a descer do carro. Estava ansioso por sua visita. Permitir que beijasse minha mão era um ritual entre nós. Uma gentileza antiga que me lembrava tempos em que o respeito aos mais velhos não era condicionado ao seu saldo bancário. "Bento, obrigada por me receber com tão pouco aviso", respondi, aceitando seu braço para caminharmos até a casa. "Para você, minha casa está sempre aberta, como sabe." Dentro, a decoração rústica mais elegante criava uma atmosfera acolhedora. Pelos janelões, a vista dos vinhedos se estendia até onde a vista alcançava. Uma funcionária apareceu discretamente com uma bandeja de café e biscoitos caseiros. "E então?" perguntou Bento depois que estávamos acomodados na varanda com vista para as parreiras. "Como foi o jantar ontem? Conseguiu seguir com seu plano?" Sorvi um gole do café antes de responder. Foi exatamente como previmos. Eles acreditaram completamente na história da velhinha falida. Narrei a Bento os detalhes do encontro. A condescendência mal disfarçada de Patrícia, o desconforto de Fabrício, a proposta mesquinha de ajuda financeira. A cada palavra, via a indignação crescer nos olhos do meu amigo. "Iracema, não consigo entender como seu próprio filho." Ele balançou a cabeça, deixando a frase morrer no ar. "Nem eu, Bento. Por isso estou aqui. Preciso de sua ajuda para a próxima fase." Tirei da pasta um envelope lacrado e entreguei a ele. Dentro estavam os detalhes do que eu planejava para o aniversário de Luciana, que aconteceria em 3 semanas. Enquanto Bento lia o documento, observei seu rosto passar por diversas emoções: surpresa, divertimento e, por fim, admiração. "Isso é brilhante", comentou, devolvendo-me o envelope. "Conta comigo. A vinícola será o palco perfeito para sua revelação." Conversamos por mais algumas horas, refinando detalhes, discutindo possíveis reações, preparando-nos para imprevistos. Ao final, quando já nos levantávamos para um passeio pelos vinhedos, Bento segurou delicadamente meu braço. "Iracema, posso fazer uma pergunta pessoal?" Assenti, intrigada. "Por que não me procurou quando Antônio faleceu? Poderíamos ter sido sócios, ter expandido nossos negócios juntos. Você sempre teve um tino comercial impressionante." A pergunta me pegou desprevenida. Bento e eu nos conhecíamos há décadas. Nossas famílias mantinham relações comerciais desde os tempos em que meu avô fornecia tecidos para a família dele, que produzia sacarias para café. Nossos caminhos se cruzaram inúmeras vezes em eventos empresariais, e sempre houve um respeito mútuo, uma admiração silenciosa. "Precisava fazer isso sozinha, Bento", respondi finalmente. Era uma questão pessoal. Provar para mim mesma que poderia recomeçar do zero, construir algo totalmente novo.
Ele assentiu, compreendendo. E construiu uma rede de lojas impressionante com um conceito inovador, que ninguém associa à senhora idosa de coque e roupas simples. Completei com um sorriso. Isso vai mudar em breve, ele comentou, oferecendo-me o braço novamente para caminharmos. Passeamos pelos vinhedos enquanto Bento explicava os diferentes tipos de uva que cultivava, o processo de produção, os prêmios que seus vinhos haviam conquistado internacionalmente. Sua paixão pelo trabalho era contagiante. Sabe? Ele comentou quando paramos para observar trabalhadores selecionando cachos maduros. Admiro imensamente o que está fazendo, não pela vingança em si, mas pela lição que está prestes a ensinar. Não é apenas vingança, confirmei. É um despertar necessário, para Fabrício, para Patrícia e principalmente para minha neta. Luciana parece uma menina especial, observou Bento. É a única que me vê como sou, não como o papel que represento. Respondi com um nó na garganta. Tem apenas 8 anos, mas enxerga além das aparências. Quando vem me visitar, faz perguntas sobre a fábrica, sobre como era administrar um negócio como mulher nos anos 70 e 80. Interessou-se genuinamente pela história da família. Ela herdou seu espírito. Bento sorriu. Tenho esperança. Por isso preciso intervir agora, antes que seja tarde demais, antes que a influência de Patrícia sufoque esse potencial. Ao final da visita, quando já estávamos nos despedindo, Bento segurou minhas mãos entre as suas. Conte comigo para qualquer coisa, Iracema. A vinícola será o cenário perfeito para seu plano. Fez uma pausa antes de acrescentar. E talvez, depois que tudo isso passar, possamos conversar sobre aquela parceria que nunca aconteceu. Seu olhar continha uma pergunta não formulada, uma possibilidade que flutuava entre nós há anos. Senti minhas bochechas corarem levemente, uma reação que julgava esquecida aos 68 anos. Uma coisa de cada vez, Bento, respondi com um sorriso, mas mantenho essa conversa em aberto. No caminho de volta para casa, minha mente fervilhava com os preparativos. O plano estava em movimento. Agora precisava coordenar os detalhes com Mariana e Geraldo. Liguei primeiro para minha jovem CEO. Mariana atendeu no segundo toque, sua voz energética contrastando com o silêncio do carro. Dona Iracema estava justamente revisando os números da nova coleção. Ultrapassamos as projeções em 15%. Excelentes notícias, querida. Mas hoje ligo por outro motivo. Bento aceitou. A vinícola está confirmada para nosso evento especial. Ouvi a risada contida de Mariana do outro lado. Perfeito! Já comecei a preparar a apresentação institucional. Estou incluindo fotos da inauguração de todas as unidades, enfatizando a mais recente, aquela onde aconteceu o incidente. Ótimo! Quero que destaque também os números de crescimento, os empregos gerados, as ações sociais da empresa. Não é só sobre o sucesso financeiro, é sobre o impacto positivo que criamos. Entendido. E sobre o outro assunto? Falei com o Departamento de Recursos Humanos. Criamos 2 posições novas na empresa conforme solicitado. Sorri ao imaginar Fabrício e Patrícia ocupando aquelas cadeiras. Ele como assessor júnior no departamento financeiro. Ela como assistente de Mariana. Posições que os fariam compreender o funcionamento da empresa desde a base, que os ensinariam o valor de cada função, de cada colaborador. Excelente. Prepare os contratos, mas deixe as datas e salários em branco. Discutiremos isso pessoalmente. Após desligar, liguei imediatamente para Geraldo. Meu advogado de confiança atendeu com sua formalidade habitual. Escritório do Dr. Geraldo Bueno. Geraldo, sou eu. Iracema. Estava para ligar. Os documentos que solicitou estão prontos. Conseguiu alterar o testamento conforme conversamos? Sim. A nova versão estabelece que Luciana receberá 40% dos seus bens quando completar 18 anos, desde que cumpra os requisitos educacionais que definimos. Fabrício receberá sua parte apenas após 5 anos de trabalho efetivo nas empresas, começando de posições iniciais. Também incluí a cláusula sobre ações sociais, 10% dos lucros anuais destinados ao Instituto Renascer. Perfeito. E quanto à transferência das propriedades? A Chácara das Paineiras já está oficialmente em seu nome.
Fiz questão de registrar no cartório mais tradicional da cidade, aquele onde todos os fofoqueiros da alta sociedade têm contatos. A notícia começará a circular discretamente nos próximos dias. Essa era uma parte crucial do plano. A Chácara das Paineiras, uma propriedade rural valorizada nos arredores de Ribeirão Preto, seria meu suposto último recurso. De acordo com os rumores que Geraldo ajudaria a espalhar, eu havia adquirido a chácara recentemente como investimento desesperado para tentar recuperar minhas finanças. Quando o táxi parou em frente ao residencial Burites, agradeci a Juvenal e entrei rapidamente no condomínio. No elevador, encontrei Dona Olga, uma vizinha intrometida que colecionava fofocas como outros colecionavam selos. Dona Iracema, que bom vê-la. Soube que seu filho esteve aqui ontem. Sim, Fabrício veio me buscar para um jantar. Respondi com um sorriso educado. Que filho atencioso, comentou ela com aquele tom que escondia uma pergunta. Na verdade, abaixei um pouco a voz, como quem confidencia algo importante. Estávamos tratando de assuntos sérios, situações financeiras. Sabe como é? Os olhos dela brilharam com a perspectiva de uma nova fofoca. Oh, entendo. Tempos difíceis para todos nós, aposentados. Especialmente quando os investimentos não rendem como esperado. Completei com um suspiro estudado. Mas Fabrício e Patrícia foram muito generosos. Vão me ajudar. Quando o elevador chegou ao meu andar, me despedi sabendo que antes do anoitecer, todo o condomínio estaria comentando sobre minhas supostas dificuldades financeiras. A notícia, combinada com os rumores sobre a compra da Chácara das Paineiras, criaria exatamente a cortina de fumaça que eu precisava. Em casa, encontrei Rosângela terminando de preparar o almoço. O aroma de feijão fresco e arroz soltinho preenchia o ambiente. Como foi na vinícola, Dona Iracema? Produtivo. Bento topou tudo. A festa de Luciana será lá. Enquanto almoçávamos, contei a Rosângela os detalhes da visita, omitindo apenas a conversa pessoal final com Bento. Algumas coisas ainda precisavam ficar só no meu coração. Após a refeição, retirei-me para o escritório secreto. Havia trabalho a fazer. A rede de lojas precisava da minha atenção, independentemente dos planos pessoais em curso. Afinal, não se constrói um império negligenciando o dia a dia. Passei a tarde analisando relatórios, aprovando novas contratações, revisando a campanha publicitária da próxima coleção. Às 5, recebi uma videochamada de Mariana. Temos uma situação interessante. Ela começou, um brilho maroto nos olhos. Adivinhe quem apareceu na nossa loja do shopping hoje? Patrícia? Arrisquei, já imaginando o motivo. Exatamente. E comprou 3 peças da nova coleção. A vendedora disse que ela comentou que finalmente uma loja que entende o que mulheres sofisticadas precisam. Mal sabe ela quem criou o conceito. Rimos juntas da ironia. Patrícia, em sua busca constante por exclusividade, havia se tornado cliente da sogra que desprezava. Guarde as notas fiscais, pedi a Mariana. Serão um detalhe interessante para nossa revelação. Ao cair da noite, preparei-me para outro compromisso importante. Às quartas-feiras, eu sempre jantava com Luciana. Era nosso ritual secreto. Fabrício deixava a filha na minha casa após a aula de balé e Patrícia a buscava 2 horas depois, após seu spa semanal. Um arranjo que surgiu da necessidade, eles não queriam pagar uma babá extra, e se transformou no ponto alto da minha semana. O interfone tocou pontualmente às 6. Atendi com o coração aquecido. Vovó, sou eu. A voz infantil de Luciana encheu o apartamento de alegria antes mesmo dela entrar. Quando abri a porta, fui recebida com um abraço apertado. Luciana, com seus cabelos escuros presos em um coque de bailarina e ainda vestindo o colã rosa, entrou saltitante. Pai disse que não posso ficar muito tempo hoje, ela anunciou com uma careta. Eles vão numa festa chata de adultos. Então vamos aproveitar cada minutinho, respondi, fechando a porta depois que Fabrício se despediu com um aceno distante. Jantamos macarrão com molho de tomate caseiro, a comida favorita de Luciana. Durante a refeição, ela me contou sobre a escola, sobre a apresentação de balé que se aproximava, sobre o livro que estava lendo. Vovó, ela perguntou de repente,
enquanto tomávamos sorvete de sobremesa. É verdade que você está sem dinheiro? A pergunta me pegou desprevenida. Onde ouviu isso, querida? Ouvi mamãe falando com papai. Ela disse que a vovó está falida e vai ter que vender a casa. Seus olhos grandes me encaravam com preocupação genuína. Você vai morar com a gente? Engoli em seco, tocada pela preocupação da minha neta. Por um instante, pensei em continuar a farsa, mas algo na sinceridade daquele olhar infantil me impediu. Luciana, vou te contar um segredo. Um segredo muito importante que você não pode contar para ninguém ainda. Nem mesmo para o papai e a mamãe. Promete? Ela assentiu solenemente, aproximando-se como se preparasse para receber uma revelação preciosa. A vovó não está sem dinheiro. Na verdade, a vovó tem um trabalho secreto, um negócio só dela que ninguém da família sabe. Os olhos dela se arregalaram. Como uma agente secreta. Ri com gosto. Não tão emocionante. Lembra da loja onde sua mãe comprou aquele vestido azul que você adorou? A loja bonita do shopping novo? Com as roupas para moças grandes? Exatamente. Aquela loja, e várias outras iguais a ela em diferentes cidades, pertencem à vovó. Eu sou a dona. Luciana ficou boquiaberta. Você é dona de lojas? Por que nunca contou? Às vezes, querida, precisamos guardar certos segredos até o momento certo de revelá-los. E esse momento está chegando. No meu aniversário? Ela perguntou, perspicaz como sempre. Talvez, respondi com um sorriso enigmático. O importante é que você saiba que a vovó está bem, muito bem, e que sempre estarei aqui para você, aconteça o que acontecer. Quando Patrícia veio buscar Luciana 2 horas depois, minha neta me abraçou com força especial. Ao partir, virou-se e piscou para mim. Nosso segredo estava selado. Fechei a porta e suspirei profundamente. Faltavam exatamente 19 dias para o aniversário de Luciana. 19 dias para a revelação que mudaria para sempre o equilíbrio da minha família. Naquela noite, dormi com uma tranquilidade que há muito não sentia. O plano estava em movimento, cada peça se encaixando perfeitamente. A vingança seria doce, mas a lição seria ainda mais valiosa, porque não se tratava apenas de humilhar quem me humilhou. Tratava-se de restaurar valores, de resgatar meu filho, de garantir um futuro onde minha neta pudesse crescer, compreendendo o verdadeiro significado de sucesso, respeito e dignidade. Os 19 dias que antecederam o aniversário de Luciana passaram em um turbilhão de preparativos. A cada dia, construía com cuidado a imagem da senhora em dificuldades financeiras, enquanto nos bastidores orquestrava o que seria o evento mais significativo da minha vida desde a venda da fábrica. Na manhã do grande dia, acordei antes do despertador tocar. O sol mal despontava no horizonte quando me levantei, sentindo uma energia que contradizia meus supostos problemas de saúde. Outro detalhe que acrescentei à minha performance para Fabrício e Patrícia, que convenientemente servia para justificar ligações não atendidas e encontros adiados durante os preparativos. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar meus músculos tensos pela expectativa. Escolhi cuidadosamente a roupa que usaria, um conjunto discreto para a primeira parte do dia, guardando para mais tarde o verdadeiro traje da celebração. Penteei meus cabelos grisalhos no coque habitual, apliquei uma maquiagem suave. A imagem no espelho era exatamente o que todos esperavam ver. Dona Iracema, a avó simples e recatada. Às 9 em ponto, o interfone tocou. No hall de entrada, encontrei Juvenal, meu motorista, elegante em seu uniforme discreto. Bom dia, Dona Iracema. O carro está pronto. Obrigada, Juvenal. Hoje preciso que use o carro normal, não o executivo. Faremos uma parada na casa do meu filho antes de seguir para a vinícola. Ele assentiu, compreendendo a necessidade de manter as aparências até o último momento. Durante o trajeto, meu celular tocou várias vezes. Primeiro foi Mariana, confirmando que toda a equipe de audiovisual já estava posicionada na Vinícola Horizontes, instalando discretamente equipamentos que pareceriam parte da decoração da festa. Depois Geraldo, informando que os documentos estavam organizados e prontos para o momento certo. Por fim,
Uma mensagem de Bento. Está tudo perfeito. Esperando ansiosamente por você. Quando chegamos à mansão em Alphaville, onde Fabrício e Patrícia viviam, notei a movimentação frenética. Carros de fornecedores entravam e saíam, entregando flores, balões, doces. Patrícia havia contratado a decoradora mais cara da cidade para criar uma festa com tema de princesas, algo que Luciana, com seu espírito independente, provavelmente toleraria apenas para não desapontar a mãe. Toquei a campainha e fui recebida por uma funcionária uniformizada que mal me conhecia, apesar de eu ser a mãe do patrão. Típico da forma como Patrícia administrava a casa, criando barreiras entre Fabrício e suas origens. Dona Iracema? Podem estar esperando a senhora. Por favor, me acompanhe. Fui conduzida até a cozinha. Nunca à sala principal quando havia visitas importantes por perto. Lá encontrei Fabrício ao telefone, visivelmente estressado, e Patrícia supervisionando a equipe de confeitaria que finalizava um bolo de 5 andares. Mamãe, que bom que chegou! Fabrício me cumprimentou rapidamente, cobrindo o telefone. Estamos com um pequeno problema. Patrícia virou-se notando minha presença. Seu sorriso não alcançava os olhos. Dona Iracema, que surpresa! Não esperávamos a senhora tão cedo. Vim ajudar nos preparativos, respondi com simplicidade. Afinal, é o aniversário da minha única neta. Antes que Patrícia pudesse responder, Fabrício desligou o telefone com um suspiro frustrado. O palhaço cancelou. Teve um problema com o carro e não vai conseguir chegar a tempo. Que absurdo! Patrícia exclamou, seu rosto contorcendo-se em uma mistura de raiva e pânico. Como ele se atreve a cancelar no dia? Isso vai arruinar a festa. Luciana ficará arrasada. Observei a cena com certa fascinação. O desespero por um palhaço que provavelmente ficaria apenas 1 hora na festa e que Luciana, conhecendo minha neta, nem sequer apreciaria tanto assim. Era mais um elemento para impressionar os convidados do que para agradar a aniversariante. Posso sugerir uma alternativa? Intervim calmamente. Meu amigo Bento, o dono da vinícola, comentou que tem contato com um grupo de teatro infantil muito bom. Posso ligar para ele e verificar se conseguem alguém para substituir o palhaço. Patrícia hesitou, claramente desconfortável com a ideia de dever um favor à sogra. Fabrício, por outro lado, agarrou-se à sugestão como um náufrago a um pedaço de madeira. Seria ótimo, mamãe. Por favor, ligue para ele. Afastei-me para fazer a ligação, escondendo o sorriso. Era tão fácil manipular a situação quando se conhecia as fraquezas dos envolvidos. Bento, claro, já estava preparado para esta possibilidade. Havíamos discutido diversos cenários, incluindo formas de tornar minha participação na organização ainda mais ativa. Bento? Sou eu, Iracema. Temos uma pequena emergência. Deixe-me adivinhar. Algum fornecedor cancelou de última hora? Exatamente. O palhaço. Luciana ficará desapontada. Que coincidência. Tenho um sobrinho neto que é ator e está na cidade. Ele adora trabalhar com crianças e pode criar atividades muito mais interessantes que um palhaço tradicional. Diga a seu filho que não se preocupe. Cuidarei disso pessoalmente. Retornei à cozinha e transmiti a boa notícia. O alívio no rosto de Fabrício era palpável. Patrícia, porém, manteve sua expressão desconfiada. Seu amigo parece muito prestativo, comentou com um tom que insinuava algo impróprio. Cede a vinícola para a festa. Agora arranja um substituto para o palhaço. O que ele ganha com isso tudo? Sustentei seu olhar com firmeza. Bento é um homem generoso. Nem todos fazem as coisas esperando algo em troca, Patrícia. Antes que a conversa pudesse esquentar, Luciana irrompeu na cozinha, ainda de pijama, os olhos brilhando de excitação. Vovó! Exclamou correndo para me abraçar. Você veio cedo! Vai me ajudar a escolher a roupa? Patrícia interveio rapidamente. Seu vestido já está separado, querida. A estilista vem em 1 hora para os ajustes finais. Luciana fez uma careta discreta que apenas eu percebi. Mas queria a opinião da vovó. Sua mãe tem razão, pequena. Falei, acariciando seus cabelos. Ela planejou tudo com tanto cuidado. Mas posso ajudar com o penteado, se sua mãe permitir. Patrícia relutantemente concordou.
incapaz de encontrar uma razão válida para negar algo tão simples. Acompanhei Luciana até seu quarto, um espaço enorme decorado como um verdadeiro quarto de princesa, com dossel, cortinas de seda e uma quantidade absurda de brinquedos caros que raramente via serem usados. Enquanto escovava seus cabelos, Luciana me perguntou em voz baixa: "Vovó, hoje é o dia do seu segredo?" Sorri, admirando sua percepção. "Sim, querida. Hoje todos vão descobrir o que apenas você sabe." "Mamãe vai ficar brava?" Hesitei, buscando as palavras certas. "Ela vai ficar surpresa, com certeza. E talvez um pouco confusa no início. Mas no final, espero que todos entendam por que mantive esse segredo por tanto tempo." As horas seguintes foram preenchidas com a agitação típica que precede grandes eventos. Ajudei nos últimos preparativos, sempre mantendo meu papel de avó prestativa, mas um tanto frágil. Por volta do meio-dia, quando os primeiros convidados começariam a chegar à vinícola, retirei-me discretamente para um dos quartos de hóspedes. "Preciso descansar um pouco antes da festa", expliquei a Fabrício. "A médica recomendou que eu evitasse esforços. Encontro vocês na vinícola." Meu filho assentiu, distraído com 1000 detalhes da organização. Patrícia nem sequer notou minha saída, ocupada em supervisionar o carregamento das decorações extras para a vinícola. No quarto de hóspedes, tranquei a porta e retirei de minha bolsa um conjunto completamente diferente. Um terno feminino elegante em tom de azul petróleo, confeccionado sob medida por um dos melhores alfaiates da cidade. Troquei o conjunto discreto por esta peça sofisticada, substituí o colar de pérolas simples por uma gargantilha de safiras que Antônio me dera em nosso último aniversário de casamento e desfiz o coque, permitindo que meus cabelos grisalhos caíssem em ondas bem cuidadas pelos meus ombros. A transformação não era apenas visual, era uma declaração de identidade. A mulher no espelho não era a avó submissa que Patrícia desprezava, nem a mãe fragilizada que Fabrício subestimava. Era Iracema Pimentel, empresária bem-sucedida, mulher que reconstruiu sua vida após a viuvez e criou um império em silêncio absoluto. Liguei para Juvenal, que já aguardava conforme combinado, e saí pelos fundos da casa enquanto todos estavam ocupados com os últimos preparativos. No carro, troquei novamente de veículo, desta vez assumindo uma limusine elegante que me levaria diretamente à Vinícola Horizontes por um caminho alternativo, evitando encontrar a comitiva de Fabrício e Patrícia. Ao chegar à vinícola, fui recebida por Bento, impecavelmente vestido em um terno escuro que realçava seus olhos azuis intensos. Ele tomou minha mão e a beijou com genuína admiração. "Está deslumbrante, Iracema." "Obrigada, Bento. Está tudo preparado?" "Conforme planejamos. Mariana chegou há 1 hora com a equipe. Geraldo está a caminho com os documentos. Os primeiros convidados já começaram a chegar, mas estão sendo direcionados para o Jardim Sul. Você pode entrar discretamente pelo acesso privativo." Bento me guiou por uma entrada lateral que levava diretamente ao seu escritório na casa principal. Lá, encontrei Mariana, elegante em um vestido executivo, revisando a apresentação que faria mais tarde. "Dona Iracema", exclamou ao me ver, "está absolutamente maravilhosa." "Obrigada, querida. Como estão os preparativos?" "Perfeitos. A equipe de audiovisual instalou tudo conforme solicitado. O telão está disfarçado como parte da decoração da festa. Os documentos para assinatura estão prontos. E..." Ela sorriu com uma ponta de malícia. "Trouxe um presente extra." Mariana abriu uma pasta e me mostrou as notas fiscais das compras que Patrícia havia feito recentemente nas lojas Elegância Sem Idade, incluindo o vestido que usava naquele dia para a festa. "Isso será a cereja do bolo", comentei, não conseguindo evitar um sorriso. As próximas horas foram dedicadas aos detalhes finais. Do escritório de Bento, podia observar a chegada dos convidados. A nata da sociedade de Ribeirão Preto, amigos de Patrícia principalmente, alguns colegas de trabalho de Fabrício e poucas crianças além dos amiguinhos de escola de Luciana. Por volta das 4 da tarde, avistei a chegada do carro de Fabrício. Patrícia desembarcou primeiro, deslumbrante em seu vestido azul, ironicamente, um modelo exclusivo da minha própria coleção,
comprado na loja onde ela me humilhara. Fabrício veio em seguida, elegante, mas visivelmente tenso. Por fim, Luciana saltou do carro, linda em seu vestido rosa claro, muito mais discreto e apropriado para sua idade do que o modelo extravagante que sei que Patrícia teria preferido. Chegou a hora, murmurou Bento, observando comigo pela janela. Quase. Vamos dar início à festa conforme planejado. Minha entrada será no momento certo. A celebração começou como qualquer festa infantil luxuosa. Brinquedos infláveis, personagens fantasiados, música, doces em profusão. De meu ponto de observação privilegiado, via Luciana tentando se divertir, mas notava seu olhar ocasional em direção à casa principal, como se procurasse por mim. Patrícia circulava entre os convidados como uma rainha, recebendo elogios pela organização impecável, pela escolha do local exclusivo. Fabrício seguia sua esposa como uma sombra, sorrindo educadamente, mas sem o brilho genuíno de um pai celebrando a felicidade da filha. Às 5:30, conforme combinado, Bento dirigiu-se ao centro do jardim, onde um pequeno palco havia sido montado. Pegou o microfone e chamou a atenção de todos. Boa tarde, senhoras e senhores, crianças. Bem-vindos à Vinícola Horizontes. Como anfitrião, gostaria de propor um brinde especial à nossa aniversariante, Luciana, que completa hoje 8 anos. Os garçons circularam rapidamente, oferecendo taças de espumante para os adultos e suco de uva para as crianças. Quando todos estavam servidos, Bento continuou. Antes do parabéns, tenho um anúncio especial a fazer. Esta vinícola, que tenho a honra de administrar há 3 décadas, está entrando em uma nova fase. A partir de hoje, tenho o prazer de anunciar uma parceria que promete revolucionar não apenas nossos negócios, mas também minha vida pessoal. Vi a confusão no rosto de Patrícia e Fabrício. Isso não estava no roteiro da festa que haviam planejado tão cuidadosamente. Luciana, por outro lado, abriu um sorriso cúmplice, como se soubesse exatamente o que viria a seguir. Gostaria de chamar ao palco minha nova sócia e... Bento fez uma pausa dramática. Minha futura esposa. O burburinho espalhou-se entre os convidados. Patrícia franziu a testa, claramente irritada pela interrupção inesperada em seu evento perfeitamente planejado. Era minha deixa. Saí do escritório e caminhei pelo corredor que levava ao jardim. Quando emergi no espaço aberto, sob a luz dourada do entardecer, o silêncio caiu gradualmente sobre a multidão. Patrícia, de costas para minha entrada, não entendeu imediatamente a reação das pessoas. Fabrício foi o primeiro a me ver, e seu queixo literalmente caiu. Caminhei com passos firmes até o palco, consciente de cada olhar que me seguia. Ao meu redor, ouvia sussurros surpresos. É Dona Iracema? A mãe do Fabrício? Nunca a vi assim. Quando subi ao palco, Bento tomou minha mão e a beijou com galanteria. Senhoras e senhores, apresento-lhes Iracema Pimentel, empresária visionária e a mulher mais incrível que já conheci. Patrícia finalmente se virou, e a expressão em seu rosto valeu cada segundo de preparação. Era uma mistura de choque, confusão e o início de um temor que ela ainda não compreendia completamente. Obrigada, Bento, falei ao microfone, minha voz firme e confiante. É um prazer estar aqui celebrando não apenas o aniversário de minha amada neta Luciana, mas também o início de uma nova fase em minha vida. Lancei um olhar para Luciana, que vibrava silenciosamente, os olhos brilhando de excitação. Ela sabia que o momento havia chegado. Muitos de vocês me conhecem apenas como a mãe de Fabrício, a avó de Luciana, uma senhora discreta que raramente frequenta eventos sociais. Hoje, quero compartilhar com vocês, especialmente com minha família, uma outra faceta da minha vida que mantive em privacidade por 5 anos. Fiz sinal para Mariana, que acionou o controle remoto. O telão discretamente instalado como parte da decoração se iluminou, mostrando o logotipo elegante da rede Elegância Sem Idade. Após a morte de meu marido Antônio e a venda de nossa fábrica têxtil, não me aposentei como todos pensavam. Identifiquei uma oportunidade de mercado inexplorada e fundei esta rede de lojas,
dedicada a mulheres maduras que, como eu, recusam-se a serem invisibilizadas pela sociedade. As imagens no telão mostravam a evolução da empresa. A primeira loja modesta, a expansão gradual, os prêmios de inovação, o crescimento exponencial nos últimos 2 anos. Vi os olhares surpresos dos convidados, muitos dos quais reconheciam as lojas e possivelmente eram clientes. Hoje, a Elegância Sem Idade conta com 15 unidades em 3 estados, emprega mais de 200 funcionários diretos e tem um faturamento anual que me permitiu recentemente estabelecer uma parceria com a Vinícola Horizontes para expandir nossos negócios internacionalmente. A cada palavra, observava as reações. Os convidados estavam boquiabertos. Fabrício empalidecia gradualmente. Patrícia parecia prestes a desmaiar, especialmente quando o telão mostrou imagens da mais recente loja, exatamente aquela onde ela me humilhara semanas antes. Para muitos pode parecer estranho que eu tenha mantido essa parte da minha vida em segredo, especialmente de minha própria família, mas aprendi ao longo dos anos que às vezes precisamos provar a nós mesmos do que somos capazes, sem a influência de expectativas externas. Nesse momento, Mariana subiu ao palco, trazendo consigo uma pasta elegante. Esta é Mariana Ribeiro, a brilhante CEO da Elegância Sem Idade. Com apenas 25 anos, ela lidera nossa equipe executiva com uma visão que revolucionou o setor. Mariana sorriu educadamente, mas seus olhos se fixaram diretamente em Patrícia, que agora parecia compreender que a jovem que ela julgara ser apenas uma assistente social era, na verdade, uma executiva poderosa. E para completar as surpresas desta tarde, continuei sentindo o peso do momento, gostaria de anunciar 2 novas contratações estratégicas para nossa empresa. Fabrício e Patrícia Pimentel, gostaria de convidá-los a se juntarem a nós no palco. Um silêncio sepulcral tomou conta do jardim quando fiz o convite para Fabrício e Patrícia subirem ao palco. Meu filho permaneceu paralisado, como se seus pés estivessem cravados no chão. Patrícia, por sua vez, empalideceu de tal forma que pensei que desmaiaria ali mesmo, entre os convidados elegantemente vestidos que agora cochichavam entre si, deliciando-se com o drama inesperado que se desenrolava naquela festa infantil. Fabrício, Patrícia, por favor, insisti com voz calma. Tenho uma proposta profissional para vocês. Meu filho finalmente se moveu, puxando Patrícia pelo cotovelo com firmeza suficiente para fazê-la reagir. O casal caminhou lentamente até o palco, parecendo condenados a caminho do cadafalso. Quando subiram os degraus, notei o tremor nas mãos de Patrícia e o suor que começava a formar-se na testa de Fabrício, apesar do ar fresco daquela tarde na vinícola. Mariana se afastou discretamente, mas manteve-se próxima o suficiente para intervir se necessário. Bento, a meu lado, exibia um sorriso contido, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e antecipação pelo que viria a seguir. Como devem ter percebido, continuei, dirigindo-me não apenas a eles, mas a todos os presentes. As aparências podem ser enganosas. Durante 5 anos, cultivei a imagem de uma senhora aposentada, vivendo modestamente de economias, quando na verdade estava construindo um novo império. Olhei diretamente para Patrícia, cujos lábios estavam comprimidos em uma linha fina. Inclusive, Patrícia, esse belíssimo vestido que você está usando hoje é da nossa coleção exclusiva. Tenho aqui a nota fiscal da sua compra na semana passada. Mariana discretamente entregou o documento a Bento, que o mostrou rapidamente a Patrícia antes de guardá-lo. O rosto dela adquiriu um tom avermelhado que contrastava com a palidez anterior. Mas não os chamei aqui para constrangê-los. Prossegui. Embora uma pequena parte de mim estivesse, sim, saboreando aquele momento de justiça poética, chamei-os para oferecer uma oportunidade, uma chance de recomeço. Ah, Geraldo, que havia chegado silenciosamente durante minha fala, subiu ao palco trazendo uma pasta de couro elegante. Cumprimentou-me com um aceno respeitoso antes de abrir a pasta e retirar 2 documentos. Estes são contratos de trabalho, expliquei, indicando os papéis. Estou oferecendo posições na Elegância Sem Idade para ambos. Fabrício engoliu em seco antes de perguntar com voz rouca. Que tipo de posições? Para você, meu filho. Uma vaga no departamento financeiro.
Não como diretor, como talvez esperasse, mas como analista júnior. Para Patrícia, uma posição como assistente de Mariana no desenvolvimento de coleções. O choque em seus rostos era impagável. Patrícia foi a primeira a recuperar a voz, embora seu tom ainda tremesse ligeiramente. Isso é algum tipo de piada cruel? Uma humilhação pública em retaliação a algo que nem sei o que é? Mantive minha expressão serena, mas firme. Não, Patrícia. É uma oportunidade de aprendizado. De compreender o valor do trabalho honesto, da construção gradual de uma carreira, do respeito por todas as funções dentro de uma empresa. Valores que parecem ter se perdido ao longo do caminho. Fabrício, sempre mais perspicaz que a esposa, entendeu mais rapidamente o que estava acontecendo. Você ouviu, não é? Ouviu o que Patrícia disse sobre você na loja. Confirmei com um aceno discreto. Cada palavra. Essa velha inútil acha que é rica, mas é uma morta de fome. Curiosamente, dita exatamente na loja que inaugurei recentemente, que pertence ao grupo que fundei, que me torna financeiramente muito mais estável do que vocês imaginam. Patrícia cobriu o rosto com as mãos, finalmente compreendendo a magnitude de seu erro. Os convidados, que assistiam à cena como espectadores de um drama teatral particularmente envolvente, pareciam divididos entre o constrangimento e a fascinação. Mas, como eu disse, continuei, voltando minha atenção para o público, não estamos aqui para humilhações. Estamos celebrando novas possibilidades, novos começos. O aniversário de 8 anos de minha adorada neta, a nova parceria entre a Vinícola Horizontes e a rede Elegância Sem Idade e... Fiz uma pausa, trocando um olhar cúmplice com Bento. Um noivado inesperado, mas muito bem-vindo em minha vida. Esta última revelação causou uma nova onda de murmúrios. Bento se aproximou e tomou minha mão entre as suas, selando nossa união com um beijo respeitoso. Notei o olhar surpreso de Fabrício. Provavelmente a primeira vez que considerava sua mãe como uma mulher que poderia reconstruir sua vida amorosa após a viuvez. Luciana, que até então observava tudo com olhos arregalados de excitação, não conseguiu mais se conter. Escapou dos braços da babá que tentava segurá-la e correu para o palco, subindo os degraus com a agilidade típica de seus 8 anos. Lançou-se em meus braços com um entusiasmo que aqueceu meu coração. "Vovó, você é incrível!" exclamou, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Sabia que você era especial. Sempre soube." Abracei minha neta com carinho, sentindo que, pelo menos para ela, minha revelação não era uma surpresa, mas uma confirmação do que sempre intuíra. Quando nos separamos, ela se virou para os pais, ainda paralisados no palco. "Papai, mamãe, vocês não vão parabenizar a vovó?" perguntou com a inocência brutal das crianças. Aquele momento de tensão foi interrompido pelo sobrinho neto de Bento, o ator contratado para substituir o palhaço, que sabiamente escolheu aquele instante para anunciar no microfone que era hora de cantar parabéns para a aniversariante. As crianças, alheias ao drama adulto, correram animadamente para o centro do jardim, onde o enorme bolo aguardava. Aproveitei a oportunidade para me dirigir discretamente a Fabrício e Patrícia, enquanto os convidados se dispersavam na direção da mesa do bolo. Sugiro que mantenham as aparências durante o restante da festa, por Luciana. Amanhã, às 10 horas, espero vocês no meu escritório para discutirmos essa situação como adultos civilizados. O endereço está nos contratos. Entreguei os documentos a Fabrício, que os recebeu mecanicamente, ainda em estado de choque. "E se não aceitarmos?" Patrícia ousou perguntar, um último lampejo de desafio em seus olhos. Sorri serenamente. Tem total liberdade para recusar, é claro. Mas antes de decidir, sugiro que leiam atentamente a segunda parte dos documentos, a que se refere ao meu testamento e à forma como planejei distribuir meu patrimônio. Com isso, desci do palco acompanhada por Bento, deixando-os ali, confrontando as consequências de suas ações e palavras. Caminhei entre os convidados que agora me olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade renovados. Não era mais apenas a mãe do Fabrício ou a avó da aniversariante. Era Iracema Pimentel, empresária de sucesso e noiva do respeitado Bento Ferreira.
A celebração prosseguiu com Luciana no centro das atenções, como deveria ser. O parabéns foi cantado, o bolo foi cortado, presentes foram abertos. Mantive-me próxima à minha neta, que irradiava felicidade por ter sua avó secreta finalmente revelada a todos. Em determinado momento, enquanto Luciana se divertia com as outras crianças, Geraldo se aproximou discretamente. Impressionante, Iracema. Não imaginava que faria a revelação de forma tão pública. Às vezes, Geraldo, lições importantes precisam ser aprendidas de maneiras impactantes. Fabrício e Patrícia criaram um mundo de aparências onde o respeito está diretamente ligado ao status financeiro. Era preciso quebrar esse paradigma da maneira mais contundente possível. Meu advogado e amigo assentiu, embora uma sombra de preocupação ainda pairasse em seu olhar. E o próximo passo? Acha mesmo que eles aceitarão trabalhar para você? Talvez não imediatamente. Mas quando lerem as cláusulas do testamento, deixei a frase no ar, sabendo que Geraldo compreendia perfeitamente o que eu queria dizer. O documento que Fabrício agora segurava em suas mãos não continha apenas contratos de trabalho, mas também uma cópia do meu novo testamento, onde estabelecia condições claras. Luciana receberia 40% dos meus bens ao completar 18 anos, desde que cumprisse certos requisitos educacionais. Os outros 60% iriam para Fabrício, mas com uma condição: ele teria que trabalhar por 5 anos nas minhas empresas, começando de baixo, para compreender o valor de cada função, de cada colaborador. O sol começava a se pôr quando a maioria dos convidados iniciou sua despedida. Notei que Patrícia, normalmente tão atenta a protocolos sociais, estava visivelmente perturbada, respondendo mecanicamente aos cumprimentos, seu olhar constantemente desviando-se para onde eu estava. Fabrício, por sua vez, parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Seus ombros caídos e o olhar distante indicavam uma profunda reflexão interior, algo que eu esperava ansiosamente que acontecesse. Quando apenas familiares próximos e alguns amigos íntimos permaneciam, Bento anunciou que um jantar especial seria servido na casa principal da vinícola. Era a segunda parte do plano, um encontro mais privado, onde poderíamos conversar sem a pressão de centenas de olhares curiosos. O jantar foi servido no salão principal, uma sala impressionante com paredes de pedra, vigas de madeira expostas e uma lareira monumental onde crepitava um fogo acolhedor, apesar da noite não estar particularmente fria. A mesa havia sido elegantemente arrumada para 20 pessoas, os mais próximos de Luciana, os poucos amigos verdadeiros de Fabrício e Patrícia, e meu círculo íntimo que incluía Geraldo, Mariana e Bento. Luciana, com a inocência própria da infância, adaptou-se rapidamente à nova realidade. Sentou-se ao meu lado durante o jantar e disparava perguntas sobre as lojas, sobre como eu havia mantido tudo em segredo, sobre o que significava ser empresária. Vovó, quando eu crescer quero ser como você, declarou em determinado momento, alto o suficiente para que todos na mesa ouvissem. Vi o rosto de Patrícia contrair-se levemente. Ela sempre planejara que a filha seguisse seus passos, trilhando um caminho de aparências e status social. A ideia de que Luciana pudesse se inspirar na avó simples, agora revelada como uma mulher de negócios bem-sucedida, certamente a perturbava. Após o jantar, enquanto as crianças eram entretidas em outra sala com jogos e um filme, os adultos se reuniram no terraço para degustar os premiados vinhos da propriedade. Foi nesse momento que Fabrício finalmente criou coragem para se aproximar de mim. "Podemos conversar em particular?" perguntou, a voz ainda carregada de emoções conflitantes. Assenti e o conduzi até o escritório de Bento, um espaço elegante com paredes forradas de livros e uma vista privilegiada dos vinhedos, agora iluminados por luzes estrategicamente posicionadas que criavam um efeito quase mágico na paisagem noturna. Fechei a porta atrás de nós e aguardei, dando a meu filho o tempo necessário para organizar seus pensamentos. Ele caminhou até a janela, observou a vista por alguns instantes e finalmente se virou, os olhos marejados. "Por que, mãe? Por que não me contou? Sou seu filho, seu único filho." Sentei-me em uma das poltronas de couro
indicando que ele fizesse o mesmo. Quando estávamos ambos acomodados, respondi com a sinceridade que o momento exigia. Fabrício, quando seu pai morreu, percebi algo preocupante. Você havia se tornado um homem que eu não reconhecia mais. Não por maldade ou crueldade deliberada, mas por influências sutis que foram moldando sua visão de mundo. Vi como Patrícia gradualmente o afastava de suas raízes, como os valores que seu pai e eu tanto nos esforçamos para incutir em você estavam sendo substituídos por uma busca incessante de status e aparências. Fabrício abriu a boca para protestar, mas ergui a mão, pedindo que me permitisse continuar. Vender a fábrica e criar algo novo, em segredo, foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Precisava comprovar para mim mesma que ainda tinha valor, que ainda podia contribuir significativamente, que não era apenas uma velha inútil, destinada a ser tolerada por obrigação familiar. Meu filho baixou o olhar, a culpa evidente em cada linha de seu rosto. Eu nunca pensei isso de você, mãe. Talvez não conscientemente, mas permitiu que outros pensassem e expressassem. Seu silêncio era uma forma de concordância. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Pela janela, víamos convidados circulando pelo terraço, taças de vinho nas mãos, completamente alheios ao drama que se desenrolava naquele escritório. Li o testamento. Fabrício finalmente falou. As condições para a herança, trabalhar 5 anos nas suas empresas, começando de posições iniciais. Sim, não é uma punição, Fabrício. É uma oportunidade de reconectar-se com valores essenciais, de compreender que dignidade não vem de títulos ou posses, mas de caráter e trabalho honesto. Meu filho respirou profundamente, um suspiro que parecia carregar o peso de muitos anos de escolhas equivocadas. E Patrícia, acha mesmo que ela vai aceitar trabalhar como assistente? Essa é uma decisão que cabe exclusivamente a ela, mas sugiro que reflitam juntos sobre o que realmente importa na vida. Sobre o exemplo que querem dar a Luciana, sobre o legado que pretendem construir. Naquele momento, Patrícia abriu a porta do escritório sem bater, interrompendo nossa conversa. Seus olhos estavam vermelhos, indício de que havia chorado, embora sua maquiagem impecável tentasse disfarçar esse fato. "Estão falando de mim?" perguntou, a voz trêmula traindo sua aparente compostura. "Estávamos discutindo o futuro." Respondi calmamente. "Algo que afeta a todos nós." Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e permaneceu de pé, como se sentar-se implicasse em algum tipo de rendição. "Acho que me deve uma explicação, dona Iracema. Por que escolheu me humilhar publicamente? É porque nunca me aceitou como nora? Porque sempre achou que eu não era suficientemente boa para seu precioso filho?" A amargura em sua voz era palpável, mas ao contrário do que talvez esperasse, não respondi com raiva ou ressentimento. "Patrícia, nunca foi sobre você não ser boa o suficiente. Foi sempre sobre respeito. Respeito que deve existir independentemente de posição social ou situação financeira. Quando a ouvi me chamando de velha inútil e morta de fome naquela loja, ironicamente minha própria loja, compreendi que era preciso uma intervenção drástica." Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Você estava lá?" Cada palavra sua foi ouvida, Patrícia. Cada julgamento baseado puramente em aparências. Ela cambaleou ligeiramente, apoiando-se na escrivaninha para manter o equilíbrio. Fabrício levantou-se para ampará-la, mas ela o afastou com um gesto brusco. Então, tudo isso, a farsa da falência, os contratos de trabalho, essa revelação pública, foi uma vingança elaborada? Prefiro chamar de lição necessária. Uma oportunidade de crescimento para todos nós. Patrícia riu, um som amargo e sem humor. "E espera que eu trabalhe para você? Que me submeta a ser assistente da sua protegida 20 anos mais jovem que eu? Que humilhação! É interessante como você vê trabalho honesto como humilhação, Patrícia. Essa é precisamente a mentalidade que precisa ser transformada." Mariana começou como gerente de uma loja pequena e, através de dedicação e talento, tornou-se CEO. Não há vergonha em começar de baixo. A vergonha está em julgar pessoas pelo cargo que ocupam ou pela aparência que apresentam.
Nossa conversa foi interrompida por batidas suaves na porta. Era Luciana, segurando a mão de Bento, seus olhos brilhando com a excitação de um dia cheio de surpresas. Vovô Bento disse que preciso me despedir. Já está ficando tarde e tenho aula amanhã. A naturalidade com que chamou Bento de vovô não passou despercebida. Vi o choque no rosto de Patrícia, a surpresa no de Fabrício e o sorriso contido nos lábios de Bento. Abracei minha neta com carinho. Foi o melhor aniversário, não foi? O melhor de todos! Espera só até eu contar na escola que minha avó é dona de lojas e vai se casar com o dono da vinícola mais bonita da região. Sua inocência trouxe uma leveza necessária àquele momento tenso. Quando ela saiu, acompanhada por Bento, voltei-me para Fabrício e Patrícia, que permaneciam em silêncio, ainda processando tudo o que havia acontecido. A decisão é de vocês, concluí, levantando-me e alisando meu terno elegante. Amanhã, às 10, em meu escritório. Estou oferecendo não apenas empregos, mas uma chance de redenção, de reconstrução familiar, de realinhamento de valores. Pensem em Luciana, no exemplo que querem dar a ela, na mulher que desejam que ela se torne. Com isso, saí do escritório, deixando-os com seus pensamentos e conflitos internos. No terraço, Bento me esperava com 2 taças do premiado vinho da casa. Brindamos sob o céu estrelado, enquanto ao longe, as luzes da cidade de Ribeirão Preto cintilavam como joias espalhadas na escuridão. Acha que eles virão amanhã? Perguntou Bento, sua voz grave carregando uma genuína preocupação. Contemplei a pergunta por um momento, observando o líquido rubi em minha taça refletir a luz da lua. Não tenho certeza, mas dei a eles algo que não tinham antes. Uma escolha consciente, baseada na verdade, não em ilusões. Olhei para o céu, para as mesmas estrelas que meu pai me ensinara a identificar quando eu era apenas uma menina. Estrelas que testemunharam a jornada da jovem Iracema até a mulher que agora brindava a um novo começo, aos 68 anos. Independentemente da decisão deles, estou em paz. Revelei-me por completo, não apenas para minha família, mas para mim mesma. E isso, meu querido Bento, é a maior vitória que poderia almejar. Meus queridos que me acompanharam até aqui, sou Iracema Pimentel e acabei de compartilhar com vocês uma das histórias mais marcantes da minha vida. Uma jornada que começou com uma humilhação dolorosa e terminou com uma lição profunda sobre respeito, dignidade e valores familiares. Quando entrei naquela loja e ouvi minha própria nora me chamando de velha inútil e morta de fome, senti como se 1000 agulhas perfurassem meu coração. Mas em vez de me entregar à mágoa, transformei aquela dor em combustível para uma revelação necessária. Uma revelação que mudaria para sempre a dinâmica da minha família. Vocês acompanharam como, após a morte do meu marido Antônio, decidi recomeçar silenciosamente, criando um império de lojas voltadas para mulheres maduras como eu. Mulheres que a sociedade tenta invisibilizar, mas que carregam força, sabedoria e beleza próprias. Durante 5 anos, mantive essa vida dupla. Para o mundo, era apenas uma senhora aposentada vivendo modestamente. Nos bastidores, era uma empresária visionária construindo um negócio bem-sucedido. Viram como planejei cuidadosamente cada etapa da minha revelação, contando com aliados preciosos: Geraldo, meu advogado fiel; Mariana, minha brilhante CEO; Bento, o proprietário da vinícola que se tornaria mais que um parceiro de negócios; e minha adorada neta Luciana, a única que parecia enxergar além das aparências, mesmo com seus poucos anos de vida. Acompanharam a encenação da minha suposta falência financeira, o jantar no restaurante Sabor do Campo, onde Fabrício e Patrícia me ofereceram uma ajuda mesquinha, condicionada à venda da minha casa. Sofreram comigo a dor de ver como meu próprio filho havia se afastado dos valores que tentei incutir nele, seduzido por um mundo de status e aparências vazias. E, finalmente, testemunharam o grande momento de revelação, durante o aniversário de 8 anos da minha neta. Como escolhi aquele cenário para mostrar a todos quem eu realmente era, não apenas a velha inútil que Patrícia desprezava, mas Iracema Pimentel, empresária bem-sucedida,
mulher independente e, em breve, esposa de um homem que me valorizava por quem eu era, não pelo que eu aparentava ser. Vocês viram o choque no rosto de Patrícia, a confusão nos olhos de Fabrício e a alegria pura de Luciana ao ver sua avó finalmente revelada em toda sua força e glória. Acompanharam minha oferta de redenção através do trabalho honesto, não como uma punição, mas como uma oportunidade de aprendizado, de reconexão com valores essenciais que haviam se perdido em meio à busca desenfreada por status social. Esta história não é apenas sobre vingança, embora confesso que houve uma doce satisfação em ver o rosto de Patrícia quando percebeu que a velha inútil era, na verdade, dona da loja onde ela mesma comprava roupas caras. É principalmente sobre dignidade, sobre o valor intrínseco que cada pessoa possui, independentemente de idade ou aparência. Muitos de vocês que me assistem agora talvez já tenham sentido o peso do preconceito contra a idade. Talvez já tenham sido subestimados, ignorados ou tratados com condescendência, apenas por terem alguns anos a mais. Talvez já tenham ouvido comentários maldosos de pessoas que deveriam amá-los e respeitá-los. Se é o seu caso, saiba que não está sozinho. Ao compartilhar minha história, espero inspirar cada um de vocês a se valorizar, a não permitir que o julgamento alheio defina seu valor. Como provei aos 68 anos, nunca é tarde para recomeçar, para construir algo significativo, para mostrar ao mundo, e principalmente a si mesmo, do que você é capaz. Não sabemos o que aconteceu após aquela noite na vinícola. Fabrício e Patrícia aparecerem no meu escritório no dia seguinte? Aceitaram minha proposta de trabalho e a chance de redenção? Reconciliamos nossa família sob novas bases de respeito mútuo? Ou seguiram caminhos separados, incapazes de superar o orgulho ferido? Essa parte da história ainda está sendo escrita, assim como a sua própria história continua a ser escrita todos os dias, com cada escolha, cada gesto, cada palavra dita ou calada. O que posso dizer é que, independentemente da decisão deles, encontrei minha paz. Revelei-me por completo, não apenas para minha família, mas para mim mesma. Provei que valor não está atrelado à idade, que respeito não deve ser condicionado a status financeiro, e que dignidade é algo que ninguém pode tirar de nós, a menos que permitamos. E você, que me acompanhou até aqui, o que faria no meu lugar? Teria planejado uma revelação tão dramática? Teria oferecido uma segunda chance a quem lhe machucou tão profundamente? Teria coragem de recomeçar aos 60 anos, construindo algo totalmente novo? Gostaria muito de saber sua opinião. Por isso, peço que deixe seu comentário abaixo contando o que achou desta história e como teria agido em meu lugar. Sua perspectiva é valiosa para mim e para todos que fazem parte desta comunidade. Se esta história tocou seu coração, se de alguma forma ela repercutiu em suas próprias experiências, peço também que deixe seu like. É uma forma simples de dizer que estamos conectados por experiências e sentimentos compartilhados. E se ainda não se inscreveu no canal Vovó Lembrou, este é o momento perfeito para fazer parte desta família que cresce a cada dia. Aqui compartilhamos histórias reais, experiências vividas, lições aprendidas, às vezes da maneira mais difícil. Cada vídeo é produzido com carinho especial para tocar seu coração e fazê-lo refletir sobre valores que realmente importam. Deu muito trabalho preparar este vídeo para vocês. Pesquisei, escrevi, gravei, revisei, tudo para entregar a melhor qualidade possível. Se puder me ajudar com o Valeu Demais, nossa forma de doação que aparece na tela agora estaria contribuindo diretamente para a continuidade deste trabalho. Com sua ajuda, posso cobrir os custos de produção e trazer mais vídeos diariamente, com histórias que inspiram, emocionam e fazem refletir. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença. É como aquele ditado: de grão em grão, a galinha enche o papo. Com sua ajuda, podemos expandir este canal, alcançar mais pessoas, tocar mais corações. No canal Vovó Lembrou, você encontrará outras histórias igualmente emocionantes e reveladoras.
Histórias de superação, de amor incondicional, de lições de vida aprendidas através das mais diversas experiências. Convido você a explorar esses outros vídeos e mergulhar nesse universo de sabedoria que só os anos podem proporcionar. Lembre-se, a idade traz rugas na pele, mas não precisa enrugar nossa alma. Podemos continuar crescendo, aprendendo, evoluindo, independentemente do número de velas no bolo de aniversário. Podemos continuar criando, construindo, revolucionando, como fiz aos 68 anos, quando todos achavam que eu estava apenas esperando o tempo passar. Deixe seu like, faça seu comentário, inscreva-se no canal e, se puder, contribua com o Valeu Demais. Sua participação é fundamental para mantermos viva essa chama de compartilhamento de histórias que inspiram e transformam. De Ribeirão Preto para o Brasil e o mundo, sou Iracema Pimentel, a vovó que lembrou que nunca é tarde para se reinventar e exigir o respeito que merecemos. Até o próximo vídeo, meus queridos. Estou ansiosa para ler seus comentários e saber como esta história repercutiu em sua vida.